protagonista de Round 6, o Ji-Han, no final de tudo, no final da terceira temporada. Na verdade, ele não vai se sacrificar por nada, ele vai ser convencido do que tá acontecendo ali pelo Frontman e vai virar o próximo líder, vai virar o líder daquele negócio ali mesmo. Essa vai ser a reviravolta. O grande plot twist da série, tem muitos indícios pra isso, vou responder sobre esse ponto. Mas e a questão sobre o próprio Frontman, que a gente descobre que ele é adotado? Na verdade, ele seria então o filho do velhinho lá da primeira temporada, do criador do jogo? Meu querido, esses são alguns dos pontos interessantíssimos que eu vou responder aqui nesse vídeo. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E assim, a cada dia mais empolgado pra terceira temporada de Round 6, pra continuar falando da série, porque agora a pausa não deve ser tão longa, né? Porque como eu disse, a terceira temporada já tá praticamente pronta, deve sair no primeiro semestre do ano que vem. E esse vídeo aqui é mais um vídeo sobre a série, mas respondendo às dúvidas e comentários de vocês, que tem ponto aqui que, meu jovem, sempre nesses vídeos de comentários do canal tem coisas que vocês mandam que eu não tinha parado pra pensar e que explode a cabeça. Então tá muito interessante. Antes de tudo, deixa esse like que ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder todos os vídeos ainda que a gente vai trazer da série. O objetivo do jogo: mostrar o quanto as pessoas são ruins e gananciosas. Produtores do jogo não fazem o mesmo, vendendo os órgãos dos participantes. Não seriam eles gananciosos também? E é por esse mesmo motivo que a 11 tomou atitudes diferentes dos demais atiradores. Muito bem, vamos lá pro primeiro ponto importante aqui, que faz até que algum sentido relacionado a essa nova personagem que chegou nessa segunda temporada, chamada Noe, né, que é a 11. Por meio dela a gente vê pela primeira vez a perspectiva de como é que os soldados são recrutados, como é que vai parar no jogo. Só que a gente já vê uma soldado rebelde, uma mulher que, assim, ela entrou com a causa, com o princípio, uma esperança da questão da filha dela, ela veio da Coreia do Norte, mas ficou bem claro com o que ela tá vendo e vivendo ali, que ela não vai querer seguir as regras daquele local à risca, e que também vem de histórias antes dela parar naquele local, né, da menininha com câncer, que tava com o pai, que sempre ia no parque, ela era um dos bonequinhos que recebia cartinhas dela. Ela descobre ali que o pai tá no jogo, ela poupa ele uma vez, depois ela faz umas estratégias pra poupar ele, e no final, como eu disse num vídeo recente, é bem possível que durante a rebelião ali, quando eles pegam os outros participantes e vão atirar neles, esse soldado que tá rendendo ele e que dá um tiro, é bem possível que seja a Noe. Ela deve ter atirado em algum local que não é letal e deve poupar a vida dele, porque ela realmente percebeu esse princípio do comentário. O jogo, o que é criado ali, tem um princípio bem hipócrita, né, que as pessoas fazem tudo por ganância, essas pessoas estão lá porque elas são más, porque elas amam o dinheiro e tudo mais. É como se quem criou o jogo tá querendo ensinar a sociedade, e esse jogo só vai parar quando a sociedade mudar, é o que o Frontman fala pro Ji-Han no início. Mas os próprios caras do jogo fazem o que eles são contra, né, eles pegam, utilizam dos corpos das pessoas pra venderem os órgãos, o mercado negro ali. Então, meu jovem, né, esse comentário é útil porque dá mais certeza pra gente que a Noe na próxima temporada, na 3, vai sim atuar como um rebelde ali no meio dos soldados, então deve ajudar na causa do Ji-Han, e também ela pode utilizar disso como um argumento pra convencer os outros soldados a ficar contra isso aí. Você parou pra pensar nisso? Ela pode mostrar o quão hipócrita é esse sistema desse jogo pros outros soldados que estão naquele local, e o quanto eles têm o poder e a capacidade de se juntar e lutar contra aquilo. Temos um ponto interessante, comentário bem útil. Será que o Frontman é filho do velhinho dono do jogo, já que a mãe dele diz que ele é adotado? Vamos lá, meu jovem. Assim, desde a primeira temporada a gente já conhece o rosto do Frontman, né? Agora ele é o 001 infiltrado, mas lá ele mostra o rosto pro irmão dele quando ele tá apontando a arma e atira no próprio irmão. E assim, ali a gente descobre dessa conexão entre os dois. Nessa segunda temporada ainda não teve espaço pra conexão deles. O Jang-ho, esse personagem que é o policial, ainda tá rodando em círculos, tentando achar a ilha. Na terceira, certeza que ele vai descobrir que o pescador é um infiltrado e vai achar a ilha, ok. Mas por meio desse personagem a gente teve um background maior nessa temporada. A gente descobriu um pouco dos motivos, né, do Frontman, que ele chega infiltrado aqui colocando o nome de Yong-eul, um pouco dos motivos ele ter se distanciado da família e ter ido parar no jogo. Basicamente, quando o irmão dele precisou de um rim, quando ficou doente, ele ajudou, e quando ele precisou ajudar a esposa que ficou doente, ele não pôde ajudar. Ele perdeu a esposa que estava grávida, e tem vários outros elementos que fizeram ele perder contato com a família, e assim, tudo indica que isso aconteceu enquanto ele já estava com dificuldades financeiras e entrou pra jogar um dos jogos como um jogador comum, né. Na primeira temporada, a gente também descobriu, por meio do policial xeretando lá, né, que o Frontman era um dos jogadores, e que inclusive ele ganhou o jogo que ele participou. Ele era o jogador 132, e na época ele ganhou. Depois disso ele não foi embora, aparentemente, porque depois que ele saiu deve ter acontecido a mesma coisa que o Ji-Han na primeira temporada. Saiu e descobriu que a esposa tinha morrido. No caso, o Ji-Han, a mãe tinha morrido. Só que aí que a gente chega no ponto. Por meio do foco e na construção do Ji-Han lá, a gente descobre que o irmão dele, na verdade, é adotado, né. Pelos flashbacks a gente vê a mãe contando, e isso alimenta realmente
basicamente uma teoria de que, então, quem pode ser o pai verdadeiro dele? Poderia ser o Oyunan, que é o velhinho da primeira temporada, que era o 001, que no final de tudo a gente descobre que ele é o criador disso tudo. Poderia e faz algum sentido, tá? Não dá pra cravar e confirmar isso, porque faltam elementos, mas com o que a gente tem, dá pra teorizar muito bem. Na época do primeiro jogo, da primeira temporada, o Oyunan era o dono de tudo, porque ele é o criador, mas quem fazia acontecer, como se fosse um gerente trabalhando pra ele, era o Frontman. Então ele já conhece o Oyunan há algum tempo. E se, ao participar do primeiro jogo que ele participou, como jogador 132 no passado, o Frontman, se durante isso ele conheceu o Oyunan e descobriu que era o pai dele, e por isso o Oyunan ofereceu a vaga pra ele de ser o novo líder. Foi aí que ele virou o Frontman e tudo mais. É uma história que poderia fazer sentido. Como eu disse, faltam indícios, mas é um comentário interessante. A gente vai ter que esperar a terceira temporada pra ver se essa teoria pode se concretizar, mas o indício da segunda agora de que ele é adotado é um indício mais forte. Ji-Han morrer em um confronto contra o líder seria épico. Tá aqui uma das teorias de final que são uma das mais, assim, aceitáveis na atualidade. Não aceitáveis por questão de indício, mas que a galera mais comenta é que o Ji-Han vai morrer no final da terceira temporada. Aí vamos ponto a ponto. Por que a galera comenta muito isso? Tem muito a questão, primeiro, do protagonista da série, que já passou por diversas situações, passou o primeiro jogo inteiro, ganhou o jogo, sobreviveu, ainda volta pro jogo, tá sobrevivendo, foi poupado, mesmo capturado é poupado. Não é possível que no final da série, que já tá gravado, da terceira temporada, ele não vá morrer. Tipo, traz muito a ideia de uma morte heróica pra acabar com o jogo e salvar a galera. Como também, num vídeo recente eu trouxe, que numa das entrevistas, o criador da série revelou que no final da terceira temporada a gente vai ter um final definitivo pro protagonista. Ele não confirma morte, mas definitivo soa muito como isso. E assim, quem viu a primeira temporada, ou pelo menos quem não viu vai relembrar, a gente sabe muito bem que a gente teve aquela treta final, né, pra definir quem ganharia o jogo, do Ji-Han contra o seu melhor amigo que tava ali, de muito tempo. E o cara acabou morrendo e o Ji-Han venceu. E foi num Squid Game, né, no jogo da Lula. O final de tudo é o jogo da Lula, que é o nome original da série. No Brasil a série é chamada de Round 6, né, mas o nome original é Squid Game, que é o nome do último jogo. Então, muito provavelmente, mesmo tendo jogos novos e adaptações diferentes, o último jogo ainda deve ser o Squid Game. E se eles colocarem o protagonista pra poder ir frente a frente agora com o Frontman? Eles colocarem não, mas o próprio Frontman fazer isso, porque ele tá querendo ensinar uma lição pro Ji-Han. Seria um ponto, né? Um final bem dramático em que o Ji-Han vence. Só que assim, repetiria o que aconteceu no final da primeira temporada. Por isso a possibilidade de, na verdade, o Ji-Han não vencer ele no final. Ele morrer, talvez matando o cara junto, os dois morrem, mas e acaba com o jogo, né? É um ponto, é uma possibilidade, muita gente tá falando disso. Mas aí vamos falar de outra que também pode ser bem aceitável. Tem uns dois comentários sobre isso, mas presta atenção primeiramente nesse aqui. Isso me cheira a final de Game of Thrones. Quando uma pessoa já não se importa com os meios pra chegar no objetivo, é porque ela já está completamente cega pelo seu propósito. E o próprio 001 percebeu. O Ji-Han está indo cegamente pro caminho de se tornar um novo Frontman, pois vidas já não estão importando mais. A decisão de rebelião praticamente sacramenta isso, porque não há lógica, e ele, sendo muito inteligente, jamais jogaria contra as estatísticas, ainda mais arriscando a vida do grupo, algo que ele nunca fez mesmo querendo acabar com o jogo. E aí a gente vem pra esse outro comentário, mais simples, mas é a mesma linha de raciocínio. Na minha opinião, no final da terceira temporada, ele vai perceber a maldade do ser humano. Vai acontecer algo tão impactante pra ele que ele vai ficar no lugar do Frontman, se tornar o líder dos jogos. Meu parceiro, principalmente aquele primeiro comentário ali, né, desenvolvido num nível sinistro, fazendo paralelo com Game of Thrones, né, o poder seguindo a cabeça pro objetivo, que não importam mais as vidas humanas. E assim, com base no que a gente tem analisado da segunda temporada, eu vou precisar falar pra você que tá assistindo que faz sentido, tá? A gente viu e ficou muito claro que a decisão do Ji-Han, por mais que pudesse ser promissora e tal, foi burra. A decisão dele de falar que, é muito mais provável a gente sobreviver e sair daqui fazendo uma rebelião do que só seguindo ali pra votação, foi uma decisão errada. Ele errou, ele falhou. João Vitor, mas o Ji-Han não fez isso com intenção de matar as pessoas. Ele fez isso com uma boa intenção. Sim, não tô falando que ele fez isso querendo matar o pessoal, nem que ele já virou do mal, nem nada do tipo, não. Ele fez isso por conta de um objetivo que ele achava que ia ser bom. Só que ele tá tão focado realmente no objetivo que ele esqueceu de racionalizar que a quantidade de pessoas que tinham ajudando eles, a quantidade de pessoas no X já era ali a metade, né? Menos ainda quis ajudar, não foi todo mundo do X. A quantidade de pessoas que tinham, a quantidade de armas que eles iam ter que conseguir, a quantidade de balas que era extremamente escassa, ele não entendeu o que era extremamente claro que ia ser completamente inferior aos soldados, tá? Ia ser um golpe de surpresa. Nem o Frontman, que tá infiltrado ali, imaginou que ele ia fazer esse golpe e ia ter essa coragem. Ok, mas
Mas ainda assim, todos os soldados estão ali, treinados, com bala quase infinita, orientados a lidar com situações como essas, e tem muito mais soldado, e destruiu várias tropas aqui, eles podem trazer mais soldados. Então realmente o comentário tem um sentido no ponto de que o Jihan tá focado tanto no objetivo que ele esquece das vidas. Como eu disse, o Jihan ainda não virou pro mal nem nada do tipo. Na próxima temporada ele vai começar a carregar essa culpa aí. Ou ele vai começar a ficar mais cego ainda por tentar derrubar isso e deixar várias outras pessoas morrer porque ele tá querendo derrubar. E é aí que a gente tem um raciocínio da questão. Desde o início da segunda temporada tá extremamente claro que todas as decisões que aconteceram aqui do Frontman, de permitir que o Jihan entrasse no jogo, de permitir a rebelião e tudo mais, é porque o Frontman quer dar uma lição no Jihan. Quer mostrar pro Jihan que não tem como parar esse jogo. Quer mostrar pro Jihan que esse jogo só vai parar na hora que as pessoas do mundo mudarem. E as pessoas do mundo não vão mudar. A própria justificativa do porquê o Frontman deixa o Jihan vivo no final é justamente por isso, porque ele quer ensinar uma lição pra ele. A partir daqui, como eu disse lá nas previsões da terceira temporada, ou ele vai colocar o Jihan sendo obrigado a assistir todos os jogos e as pessoas morrendo, ou ele vai colocar o Jihan de volta no jogo, com alguma estratégia nova pra poder ensinar pra ele e mostrar pra ele que não tem como, e mostrar o que é o propósito deles ali. Por mais que a gente que esteja vendo entenda tudo isso como muito errado, eles são hipócritas, ao mesmo tempo que criticam, estão vendendo órgãos e tal, ok. Ainda assim, o caminho que o Jihan tá percorrendo pode acabar virando pra um grande plot twist dele virando o Frontman no final, ele virando o líder no final. Sendo que a maior parte da galera, como eu disse nesse mesmo vídeo, a série provoca isso de propósito, né? A maior parte da galera já tá imaginando que na terceira temporada o Jihan vai morrer, ele vai se sacrificar pra salvar o jogo, morrer como herói. Então, tendo em vista que a maior parte tá pensando assim, isso aqui seria um plot twist sinistro, ele virando o novo líder. Ele viveu todas as coisas, o líder fez ele passar por tantas situações que ele percebe que o que eles estão fazendo ali passa a ser certo na cabeça dele. Meu querido, não vou cravar, não vou confirmar isso, ainda fico na dúvida desses dois pontos, mas esse aqui que foi apresentado faz muito sentido, ainda mais esse paralelo aí do Game of Thrones, né, de poder crescer na cabeça e esquecer o real objetivo. Provavelmente vão recomeçar o jogo, só que no modo hard. Isso aí vai acontecer mesmo. Assim, não recomeçar o jogo, né? Porque recomeçar o jogo a gente não tem certeza, é um ponto. Mas ter novas versões do jogo mais difícil, isso é confirmado. A cena pós-créditos, quando mostra a luz vermelha e a luz verde, confirma pra gente que vamos ter um novo jogo, uma nova versão do Batatinha Frita 123, que na versão em inglês se chama Red Light, Green Light. Só que é uma nova versão em que temos uma nova boneca, da que a gente tá acostumado, com uma roupinha diferente, provavelmente mais tecnológica, e que do outro lado, virado pra ela, temos um novo boneco, que, como eu disse nos outros vídeos, é provavelmente para poder ler os movimentos por trás, já que nessa temporada o Jihan desenvolveu um método do pessoal ficar enfileirado ali e quem tá atrás eles não conseguem capturar movimentos. Então eles vão tornar isso mais difícil colocando um novo boneco e fazendo uma nova versão. Então faz sentido, novos jogos mais difíceis. Mas a questão desse comentário é que tem um ponto aí sobre recomeçar o jogo, que eu não tinha considerado em nenhum outro vídeo. Será que podem recomeçar do zero o jogo? Vale ressaltar que ele tinha um contrato que eles assinaram. Eu não lembro se tinha alguma cláusula que se eles descumprissem tal regra, eles podem começar o jogo. Não lembro disso, mas pode ser que tenha alguma cláusula sobre isso. E por ter uma situação atípica que eles podem tomar a decisão, né? Os que ficaram vivos, né? O restinho dos que não lutaram na rebelião, que os soldados chegam lá, eles são escondidos de trás das beliches, estão bem lá acuados e tudo mais. Esse restinho já não é uma quantidade tão grande. Então até que poderia fazer sentido eles pegarem esses, deixarem eles ali e colocarem novos participantes e começarem tudo do zero, e servindo também como punição para os que já estavam antes terem deixado essa rebelião acontecer. Vocês já passaram por tudo aquilo, mas agora você vai zerar o dinheiro, vocês vão ter que passar por tudo isso de novo. E aí começar uma nova versão ainda mais difícil. Primeiro jogo, Batatinha Frita 1, 2, 3, modo hardcore. O outro bicho atrás. E o próximo jogo já mais difícil ainda. Isso até faria sentido pro que parece que o Frontman quer fazer com o Jihan. Faria muito sentido ele pegar o Jihan, deixar ele preso numa cadeira, fazer ele ser obrigado a ver um novo jogo começar com esses outros participantes, mostrar que ele ferrou esses participantes mais ainda, e eles fazerem um novo jogo tão difícil que vai matar todo mundo antes do final. E ele ser obrigado a assistir isso. É um outro ponto que faria sentido. Tipo, não dá pra confirmar que eles vão começar o jogo do zero, mas que vão ter jogos mais difíceis, partidas mais difíceis, isso dá pra confirmar. Gente, eu acho que o ator principal pode ter sonhado, tipo, uma alucinação sobre aquela parte no final, quando mata um amigo dele. Acho que essa parte foi uma alucinação e tal. Assim, vamos considerar esse ponto nesse vídeo. Teve esse comentário, eu vi algumas pouquíssimas pessoas que mandaram isso. Assim, realmente a gente tem o Jihan, em alguns momentos da temporada,
temporada alucinando com umas situações aí. Por exemplo, quando ele fala pro pessoal qual vai ser o próximo jogo, que é o do biscoito lá, e ele alucina que veio um biscoito extremamente difícil. Ele guiou todo mundo pro negócio lá do triângulo e acabou causando a morte de todo mundo, porque ele é impossível. Tendo como base isso, o final então, em que a rebelião dá errado, que o amigo dele e eles são capturados, o amigo dele morre e tudo dá errado, poderia também ser uma alucinação isso aqui, porque ele já alucinou com outras pessoas morrendo? Poderia, mas eu acho que por ser um final de temporada, eu acho que não vão fazer isso. Você imagina o quão revoltado a galera ficaria ao começar a assistir a terceira temporada e perceber que todo o final da segunda foi uma mentira. Tipo, o povo já tá meio revoltado que o final da segunda é só um corte seco no meio, né? Porque gravaram as duas juntas. Imagina descobrir que esse corte seco, na verdade, também é uma mentira. Aí que o povo vai ficar mais indignado, a crítica cairia de cima. Então não acho que pra fins de produção fariam isso. Poderia fazer sentido pelo que o Jihan chegou a ver e alucinar na temporada, mas pra fim de produção eu não acho que seja uma alucinação. Porque assim, significaria que a história não andou, né? E tem que ter andado. Mas é claro, eu quero que você que tá assistindo coloque nos comentários o que você acha que vai acontecer na terceira temporada. Se você acha que pode ter uma reviravolta dessa do Jihan acabando virando líder, igual um monte de gente tá esperando ele morrer como herói, no nada ele vira o mesmo líder, entende que aquilo ali é certo. Ia ser maluco, e assim, eu não ia achar ruim o final desse. A galera do tudo tem que ser final feliz, que ia achar ruim, mas ok. Comente aí, se inscreva no canal pra você não perder mais vídeos sobre Round 6. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E já já eu tô de volta no mais. É isso aí, um abraço. Fui!